Correção, simulado reciclagem 07. A placa aclive acentuado adverte C de casa que é a resposta certa. O condutor do veículo adverte ao condutor do veículo da existência adiante de uma subida acentuada. Pergunta de número 2. Quando o condutor está com o braço esquerdo estendido horizontalmente para fora do veículo, sem movimentá-lo, está indicando que, letra A, que é a resposta certa, irá dobrar à esquerda. Pergunta de número 3. Qual o significado da placa A16? C de casa, bonde. Pergunta de número 4. Sendo indeferida em primeira instância, o condutor deverá então encaminhar seu recurso, letra B de bola, que é a resposta certa, para a CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito. Pergunta de número 5. O significado da placa A32B, C de casa, que é a resposta certa, passagem de pedestres. Pergunta de número 6. Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá para identificá-lo o prazo de dado, que é a resposta certa, 15 dias. Pergunta de número 7. Qual a cor usada para demarcar o espaço permitido ao estacionamento de veículos? C de casa, amarela. Pergunta de número 8. As características de um veículo podem ser modificadas quando? Letra A, que é a resposta certa, houver prévia permissão da autoridade competente. Pergunta de número 9. Um condutor, ao visualizar o símbolo Cruz de Santo André pintado no pavimento, deve saber que ele é indicativo de letra A, que é a resposta certa, linha férrea. Pergunta de número 10. Qual é o órgão máximo normativo do Sistema Nacional de Trânsito? Letra B de bola, que é a resposta certa, Conselho Nacional de Trânsito. Pergunta de número 11. Aos condutores que exercem atividade remunerada na direção de veículo automotor, independente da natureza das infrações cometidas, a suspensão do direito de dirigir por soma de pontos só se dará quando somar quantos pontos? Letra B de bola, que é a resposta certa, 40 pontos. Pergunta de número 12. Qual o significado da placa R8A? B de bola, que é a resposta certa, proibido mudar de faixa de trânsito da esquerda para a direita. Pergunta de número 13. Quando por força maior um veículo estiver impedido de ser removido da pista de rolamento ou acostamento, o seu condutor deverá colocar o triângulo de segurança. Letra C de casa, que é a resposta certa, a uma distância mínima de 30 metros da parte traseira do veículo para que os demais usuários da via sejam alertados. Pergunta de número 14. Marque a alternativa correta. Sobre o preceito da direção defensiva, B de bola, que é a resposta certa, evitar frear bruscamente ao perceber que está passando sobre um buraco. Pergunta de número 15. Ver e ser visto torna o trânsito mais seguro. O condutor deve, portanto, regular sempre os faróis do seu veículo com qual frequência? D de dado, que é a resposta certa, sempre que necessário ou conforme recomendação do fabricante. Pergunta de número 16. Você acabou de almoçar e está com muito sono.
para chegar ao seu destino. Há ainda um longo caminho pela frente. Nessa situação, você... Letra A, que é a resposta certa. Aguarda até se sentir em condições para prosseguir. Pergunta de número 17. Um veículo que está à sua frente faz zigue-zague e manobras arriscadas. Nessa situação, você... Letra A, que é a resposta certa. Procura ficar longe daquele veículo. Pergunta de número 18. Além da distância mínima de 30 metros, o condutor, ao usar o triângulo de segurança, deve considerar... Letra B de bola, que é a resposta certa. As características do local para que haja visibilidade adequada dos demais usuários da via. Pergunta de número 19. Quando a regra dos 2 segundos deve ser adotada pelos condutores de veículos? D de dado, que é a resposta certa. Para manter uma distância de segurança do veículo da frente. Pergunta de número 20. Considere a afirmação: ser responsável no trânsito significa não colocar a vida dos outros e a própria vida em risco. Sendo assim, é incorreto afirmar que se deve... B de bola, que é a resposta certa. Dirigir após ter ingerido bebida alcoólica. Pergunta de número 21. Após colisão frontal de 2 veículos, o motorista de um deles está inconsciente. Nessa situação, a conduta mais indicada para o socorro da vítima é... D de dado, que é a resposta certa. Informar ao serviço de socorro o seu estado e seguir as orientações recebidas. Pergunta de número 22. Vítima que usava cinto de segurança está inconsciente dentro do veículo. O que fazer em primeiro lugar? B de bola, que é a resposta certa. Sinalizar o local e chamar socorro. Pergunta de número 23. Em um acidente de trânsito ocorre sangramento abundante. O cuidado indicado é... D de dado, que é a resposta certa. Fazer compressão no local do sangramento utilizando gaze ou pano seco e limpo. Pergunta de número 24. Assinale abaixo uma das condutas consideradas importantes no atendimento a um acidentado com fratura exposta na perna. B de bola, que é a resposta certa. Acalmar a vítima. Pergunta de número 25. Além de infração, o condutor que atira água ou detritos sobre os pedestres está... D de dado, que é a resposta certa. Demonstrando falta de respeito e de cidadania. Pergunta de número 26. Quais valores são importantes para o bom relacionamento interpessoal no trânsito? B de bola, que é a resposta certa. Respeito, paciência, tolerância e gentileza. Pergunta de número 27. Para um comportamento seguro, o condutor deve... D de dado, que é a resposta certa. Ser prudente, conhecer e respeitar a legislação de trânsito. Pergunta de número 28. O uso da buzina de forma irregular constitui-se... D de dado, que é a resposta certa. Um desrespeito aos direitos dos cidadãos. Pergunta de número 29. É um direito do cidadão? Letra A, que é a resposta certa. Exigir dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito a implantação
de equipamentos de segurança, bem como sinalização e fiscalização adequada. Pergunta de número 30. O condutor que mantém boas relações no trânsito? Letra A, que é a resposta certa, colabora com a segurança de todos os usuários da via.